E aí pessoal, tudo bem? Bom, vamos prosseguir com as nossas aulas, né? Hoje nós continuamos ainda trabalhando com o Word, tá? Vamos falar um pouquinho hoje sobre paginação, tá? Para a gente inserir os numerozinhos de página lá no cantinho quando nós vamos fazer nossos trabalhos de TCC ou algum trabalho oficial da faculdade, tá? Que tem que ter numeração. Só que nós temos alguns problemas, né? Eu só coloco numeração, o Word vai numerar todas as páginas, só que por padrão, né, por padrão ABNT, as primeiras páginas, né, não tem numeração, a capa não tem, resumo não tem, então a gente vai aprender como que a gente resolve esse probleminha hoje, colocando a numeração somente nas páginas que precisam ter e mais também contando com as páginas que não aparece a numeração, tá? Vamos mexer um pouquinho também com cabeçalho e rodapé, aprender como é que monta um cabeçalho, aprender como é que monta um rodapé. Também falar um pouquinho sobre tabelas, né? Para a gente montar uma tabela quando necessário dentro do Word, bem simplesinho de fazer. Aprender um pouquinho sobre a correção ortográfica do próprio Word, tá? A maioria dos Words que vem instalados, ele não vem por padrão o corretor ortográfico, tá? É instalado ou ativado, né? E aí a gente tem que ativar isso aí. Também falando sobre um pouquinho de infinização, né? Auto-resumo, que também é outro pacote que faz parte, né? É uma opção que tem dentro do Word, só que ele não vem ativado por padrão. Então a gente vai aprender como a gente coloca essa opção e para poder utilizar, né? Já vale ressaltar que esse auto-resumo, a função desse auto-resumo é eu pegar um texto preenchido, um texto completo, né? E gerar um resumo desse texto, tá? Ele vai te dar um help, ele vai te ajudar, ele vai te montar um resumo sim, mas você ainda assim vai ter que dar uma revisada, porque nem sempre ele vai conseguir montar um resumo legal e que faça sentido, né? Mas já vai dar uma ajudinha. E aí nós vamos recapitular também um pouquinho sobre como abrir um arquivo, como salvar um arquivo e se necessário como imprimir, tá? Bom, então antes de mais nada nós vamos falar um pouquinho sobre numeração de páginas, tá? Então vamos abrir o nosso arquivo aqui, tá? Então deixa eu pegar aqui numeração de páginas. Deixa eu abrir aqui meu Word. Bom, então vamos lá. Eu tenho aqui já um arquivo do Word, tá? Uma página em branco. Deixa eu só apagar os arquivos, o conteúdo dele aqui. Beleza. Então vamos lá, pessoal. Então eu tenho aqui agora um arquivo do Word em branco, tá? Então só para eu poder exemplificar aqui, vamos criar aqui umas identificações, tá? Então a minha primeira página vai ser a página A. A minha segunda página vai ser a página B. A minha terceira página vai ser a página C, ok? E a minha quarta página, a página D. Então eu tenho aqui um arquivo, né? Um arquivo do Word. Ele vai mostrar aqui no cantinho, olha só. Aqui no canto, ó. Eu tenho um arquivo com 4 páginas e eu estou na quarta página. Se eu clicar no meu mouse em cima aqui, ó, na página de cima, então eu tenho um arquivo que contém 4 páginas e eu estou na página 3 e aí por diante, tá? Então vamos subir. Tá? Então a minha primeira página aqui é minha capa, né, ou o começo do meu arquivo. Então vamos lá. Para eu poder inserir os meus números de páginas, eu venho aqui, ó, muito simples, tá? Na guia inserir, tá?
número de página. E aí eu tenho aqui, ó, eu vou inserir aonde? No início da página, no fim da página, nas margens da página, posição atual. Então, no nosso caso aqui, nós vamos inserir no início da página, tá? E ele já traz aqui para o padrão para mim algumas opções. Eu quero inserir no início da página do lado esquerdo, eu quero do lado no início da página, do lado no meio, ou eu quero inserir do lado direito da página. Por padrão, né, a BNT, o padrão é do lado direito da página. Então, cliquei aqui, tá? Escolhi aqui essa opção. Automaticamente ele já vai gerar para mim o número de cada página lá. Página 1, página 2, página 3 e página 4. Beleza? Beleza. Só que, professor, o negócio é o seguinte, a primeira página minha é a capa. A capa não tem, então para eu finalizar eu posso vir aqui, ó, fechar cabeçalho e rodapé. Beleza, matou. Estou aqui, ó, com o meu documento todo paginado aqui e todo numeradinho bonitinho, tá? Mas eu falo assim, professor, putz, minha primeira página é minha capa. A capa não vai página, não vai número de página, né? Então como que eu faço? Então vamos lá. Então eu quero que ele comece a numerar a partir da página 3, tá? Ele vai contar a página 1, vai contar a página 2 e vai começar a aparecer somente na página 3. Então o que eu vou fazer? Eu vou na página anterior, vou clicar na página anterior, tá? E aí eu vou lá em layout de página, eu venho em quebras, e aí eu tenho várias páginas, várias quebras. A quebra que eu vou utilizar vai ser a quebra de seção. O que ele vai fazer? Eu tenho um documento agora com 4 páginas, tá? Como eu estou na página 3, eu vou fazer uma quebra de seção. Então, desculpa, na página 2 eu estou, né? Então, na página 1 e na página 2 ele vai gerar uma seção. A página 3 e a página 4 ele vai gerar outra seção. É como se ele quebrasse o meu documento no meio, tá? Então, eu venho aqui e gero uma quebra de seção na próxima página, ok? Ok, então o que ele acabou de fazer? Ele criou o meu documento de 4 páginas em 2, né? Para mim aqui, visível, aparentemente fica, não mudou muita coisa. Aí o que eu faço? Eu venho aqui, ó, em cima do número 3 aqui e clico 2 vezes com o meu mouse, tá? Mudou, você viu que ele já editou para mim aqui, e eu venho aqui, ó, e clico no botãozinho, o botãozinho vincular ao anterior, ele está marcado, tá? Eu venho e desmarco ele. A partir daí, ele desvinculou meu documento, seção 1, a primeira seção, né, que é a página 1 e 2, da seção de baixo, que é a página 3. Aí eu venho aqui em cima, ó, clico no meu número de página e apago o número da minha página. Ó, ele apagou a página 1, ele apagou a página 2, mas a página 3 e a página 4 continuam no mesmo lugar. Eu venho aqui, fechar cabeçalho e rodapé. E aqui eu tenho então um documento, né? Eu tenho aqui um documento com 4 páginas, tá? Eu tenho um documento aqui com 4 páginas. Eu estou na página 1, que não tem numeração, que pode ser uma capa, né? Eu tenho a página 2, que também não tem numeração, que às vezes pode ser uma dedicatória alguma coisa. E a minha página começa a contar a partir da página 3, a página 3 e página 4, tá? Nada muito complicado de fazer, bem simplesinho, tá? Bom, pessoal, então continuando aqui, vamos brincar um pouquinho agora com a parte de cabeçalho e rodapé, tá? Deixa eu fechar meu arquivo aqui. Eu não vou salvar. E vou abrir aqui agora o meu documento de cabeçalho e rodapé. Bom, qual que é a função do cabeçalho e do rodapé, tá? A função do cabeçalho e do rodapé é eu já ter uma um documento, né, um cabeçalho e um rodapé no meu arquivo, no meu documento,
E a partir desse momento, todas as minhas páginas que eu criar, obrigatoriamente eu já vou trazer, já vai trazer para mim, né, esse aqui, esse cabeçalho de rodapé. Então é como se fosse uma folha já personalizada, tá? Então como que eu monto o cabeçalho e o rodapé? Não tem muito segredo. Deixa eu só apagar o que já está é, criado aqui e nós vamos criar um novo, tá? Então, bom, então vamos lá. Então estou com o meu documento aqui já. Então nós vamos inserir um cabeçalho e um rodapé no meu documento. Então vamos aqui, ó, inserir. Aí eu tenho aqui, ó, opção de cabeçalho e eu tenho aqui a opção de rodapé. Então vamos primeiro em cabeçalho, tá? E aí ele vai me dar algumas opções, tá? Como que eu quero meu cabeçalho? Eu quero ele em branco, vou fazer do jeito que eu quero. Eu quero em branco, só que ele contém 3 colunas. Eu quero alfabeto, eu quero animação em página ímpar. Então ele vai te dar algumas opções já para você montar um cabeçalho, tá? Vamos colocar aqui um cabeçalho em branco, por enquanto, tá? Então ele me deu aqui uma caixa de texto para eu digitar. Então vamos colocar aqui, ó, é, curso de biologia. É, tá, então vamos lá. Curso de biologia, disciplina informática aplicada, tá? Eu posso também, se quiser, vir aqui, ó, para deixar mais bonitinho. Venho aqui em, bom, já estou aqui em Darna, eu venho aqui, ó, inserir imagem e vou trazer uma imagem, um logo, por exemplo. Deixa eu pegar um logo aqui, o logo da FAP, né? Vamos colocar aqui, FAP. Informática aplicada, primeiro bimestre. Acho que eu devo ter um logo aqui dentro. Aqui, tem um logo da FAP aqui. Então, trouxe o logo da FAP. Lembrando a última aula, né? Que a gente conversou. Então, ó, eu vou dar uma mexida nessa logo, né? Então, eu vou pegar no cantinho aqui, ó, para não ter perigo de deformar ela e vou arrastar até ela ficar o tamanho que eu quero, tá? Então, cliquei aqui, ela ficou num tamanhozinho legal. Vou clicar aqui para dar para deixar espaçadinho, para ficar mais organizadinho. Eu posso vir aqui também, ó, clico na minha logo e posso centralizar ela à esquerda para ela ficar mais distribuída, tá? Então, eu posso vir aqui, colocar um pouquinho mais de espaço e acertar ela conforme eu quero, ok? Tá? Se eu quiser mudar a cor de fonte, tamanho, é o mesmo padrão que a gente já viu das outras aulas, tá? Então eu venho aqui, marco o que eu quero, venho aqui e altero tipo de fonte, Times New Roman. Posso vir aqui e também alterar o tamanho da fonte. Vamos colocar aqui fonte 14, né? Então o meu logo já mexeu. Vou ter que tirar um pouquinho de espaço aqui porque ele ocupou mais espaço e eu mudei o tamanho da fonte. Então vamos acertar aqui. Ah lá, agora acertou, ok? Acabei de montar o meu
cabeçalho. Se eu quiser mexer com o meu rodapé também, né? Vamos voltar aqui, ó, inserir, e eu vou em rodapé. E o rodapé vai ser o mesmo esquema, tá? Rodapé em branco. E aqui eu vou digitar o que eu quero no meu rodapé. FAP, Faculdade de Apucarana, Rua Oswaldo. Deixa eu recordar aqui o endereço da FAP. Então, Rua Oswaldo de Oliveira, número. Pessoal, uma dica também, ó. Então eu quero colocar um número, né? E aí tem aquela o Ozinho pequenininho. Como que eu faço isso? Então eu venho aqui, ó. Então eu vou digitar o N de número. Depois eu venho aqui em início. Olha só, início. E eu tenho essa ferramentinha aqui, ó. Esse xizinho com o número 2 em cima. Então, ó, eu clico nela, digito o O. Ele ficou pequenininho. Tá vendo? Ficou pequenininho. Dou barra de espaço. Desabilito. E aí vou colocar o número que eu quero, número 600. Ah lá, tá? Fone 43 3033 8900. CEP 86 811-000 Apucarana, Paraná. E aí posso usar também a ferramenta lá em cima. Então eu vou pegar o meu arquivo, o meu texto que eu acabei de digitar, seleciono todo ele e vou deixar ele centralizado para ficar mais bonitinho lá, tá? Ficou mais centralizado, bonitinho. Já montei meu cabeçalho e meu rodapé, ok. Eu clico fora dele duas vezes, tá lá. Meu cabeçalho está aqui em cima e meu rodapé está aqui embaixo, tá? Então toda e qualquer página que eu criar posterior a essa, automaticamente, deixa eu dar um enter aqui, para criar uma nova página. Olha lá, ele já criou uma segunda página e automaticamente eu já tenho em todas as minhas páginas cabeçalho e rodapé, ok? Vamos lá. Então agora nós vamos falar um pouquinho sobre tabelas, tá? Bom, muitas vezes eu preciso desenhar uma tabela e a gente vai ver agora como que faz isso. Bom, então vamos lá. Já estou com o meu arquivo do Word aberto aqui para eu inserir uma tabela, tá? Muito simples, o Word ele é bem dinâmico, tá? Então vamos lá. Inserir. Aqui eu tenho a opção de tabela, tá? Então cliquei lá e aqui ele me dá uma opçãozinha para eu já desenhar uma tabela no qual eu preciso. Então olha só, se eu vim aqui, ó, ele já desenhou uma tabela para mim com 4 colunas, 5 colunas, 6 colunas, 7 colunas, 8 colunas, 9 colunas, 10 colunas. E aí eu consigo colocar a quantidade de linhas, ó, 2 linhas, 3 linhas, 4 linhas e aí por diante. Então conforme eu vou trabalhando aqui, ó, tá, com o mouse para lá e para cá, ele vai gerando para mim a quantidade de linhas ou de colunas que eu quero criar, tá? Então vamos colocar aqui, eu quero, lógico que ele vai ser limitado aqui, tá? Então eu não vou conseguir criar um número X. Putz, mas e aí, como que eu faço? Então a gente vai ver agora um esqueminha. Então eu vou colocar aqui a quantidade de colunas total, que seria de 10 colunas, né? Mas eu vou colocar aqui só 3 colunas e a gente vai adicionar aqui o máximo
de 8 linhas. Cliquei, ele já gravou para mim. Ah, professor Maltz, mas tudo bem, eu preciso de mais linhas, como é que eu faço? Bom, então nós vamos fazer o seguinte coisa, tá? Primeiro eu vou vir aqui, ó, na última linha que eu tenho, ó, clico aqui do lado da última linha, mouse, botão direito do mouse, inserir, tá? E aí, o que eu quero? Inserir linhas abaixo. O que ele vai fazer? Ele vai adicionar mais uma linha para mim, ok? A partir daí, eu tenho uma teclinha no Word, que é a teclinha F4, tá? O que o F4 faz? O F4 ele vai sempre repetir o seu último comando. Então, pressionei F4, ele adicionou mais uma linha para mim, que é o meu último comando. Pressionei F4, ele vai repetir novamente para mim. Ah, professor, eu preciso de 20 linhas. Então, tá bom. Então, nós já temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, tudo com F4. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Pronto. Estou com todas as minhas linhas aqui completas. E aí, a partir daí, eu posso utilizar a minha tabela da forma que eu quiser. Tá? Então, eu venho aqui, ó, aí volta lá o nosso mesmo padrão de formatação de texto, tá? Então, eu posso vir aqui, vamos fazer um texto, uma tabela aqui de nome, digito tab, vai para a próxima tabela, telefone, tab, foi para a próxima tabela, endereço, ok? E aí eu posso deixar ele um pouquinho mais bonitinho. Então eu vou pegar aqui, ó, para não ter que mexer um por um, eu venho na primeira linha aqui, marco toda a linha e venho aqui. Bom, vou deixar negrito, vou deixar itálico, vou colocar um pouquinho maior para ficar destaque, tá? Vamos trocar a fonte, vamos colocar um Times New Roman aqui, tá? E aí, a partir daí, ele já começa a ficar da cor que eu quero, tá? Olha lá, ele deu uma emperequetadinha ali, tá? Então eu venho aqui e esse botãozinho aqui, ó, ele vai colocar a cor do realce, ele vai colocar uma cor de fundo no texto, tá? E esse outro botãozinho com o azinho, ele vai mudar a cor do texto, tá? Então eu venho aqui, ó, e quero que a cor do meu texto seja amarelo. Vai ficar uma maravilha, porque ele ficou verde sobre amarelo aqui, vai virar o caos, mas tudo bem, tá? Então, pessoal, para a gente criar uma tabelinha aqui, muito rápido, muito fácil, tá? Sem, sem segredo, ok? Bom, o próximo que nós vamos ver agora nós vamos ver um pouquinho sobre, cadê? Que eu me perdi aqui, o que a gente vai ver agora? Ah, sobre infinização. Então, deixa eu fechar aqui e vamos abrir um outro arquivo para a gente falar sobre infinização. Bom, vamos lá então, pessoal, falando sobre um pouquinho de infinização. Qual que é a ideia dessa função de infinização, tá? Então, nós temos alguns textos que ele acaba, quando a gente acaba formatando, né, o texto, ele acaba ficando com uns espaços feios que para poder que o Word usa para poder agrupar, né, para poder organizar os seus textos no meio. E aí muitas vezes uma palavra não cabe, ele acaba jogando para baixo e o texto acaba ficando meio estranho. Então, para a gente poder resolver esse problema, a gente tem essa opção de infinização, que é bem simples, tá? Então, olha só, eu venho aqui, ó, eu estou com o texto já aberto aqui, tá? Eu venho aqui, ó, em layout de página e eu tenho a opção aqui embaixo, ó, infinização, tá? E o que eu faço? Eu venho aqui e marco ele como automático. O próprio Word que vai colocar hífen quando for necessário. Então, olha só, eu ativei ele aqui, ó, tá? Então, vocês já viram que aqui, ó, a da percussão eletrônica, quando se deu o aparecimento, ele já botou um hífen para mim aqui, ó, tá? Esse hífen não tinha. Olha lá, eu desfiz, né? Vim aqui em infinização, tá? E deixei como nenhum. Você viu que ele jogou o aparecimento aqui de para baixo, mas daí ficou um espaço enorme aqui. Então eu venho aqui
e deixo como automático, tá? Então aí sim, ó, ele já começa a colocar para mim automaticamente os hífens aonde for necessário. O próprio Word já se encarrega de fazer esse tipo de separação, tá? A separação silábica aqui, ó, blocos de madeira, fazer efeitos sonoros, e aí vai. Nós procurarmos aqui embaixo, ó, tem mais uma outra opção aqui que ele fez. Uma vez que os pedestais de suportes para caixas para se tornar disponíveis, um único baterista ele veio aqui e separou, né, de forma correta a palavra baterista para poder se encaixar dentro do texto, tá? Isso aqui é bem simples, pessoal. Na verdade é uma opção que a gente ativa para poder fica mais fácil para trabalhar, né? Tá. Eu vou vir aqui, vou desativar ela. Não, vamos deixar ativado mesmo. Que agora nós vamos ver uma outra parte, que é a parte de auto resumo, tá? Então eu tenho a opção de pegar um texto grande, um texto completo e pedir para que o Word faça para mim um auto resumo. Então ele vai pegar um texto e fazer um auto resumo. O Word mesmo vai fazer esse resumo, né? Quem dera se a gente tivesse essa opção lá quando eu estava na oitava série lá, de simplesmente clicar lá nos dois botãozinhos do computador e o computador fazer aquele auto resumo para a gente, né? Mas infelizmente não tinha, né? Bom, então pessoal, é o seguinte, o Word ele tem algumas funções que ele não vem ativado com ele, então eu tenho que ativar essas funções. Como que eu faço? Então eu vou vir aqui, ó, inicialmente a opção de auto resumo não vem ativada no Word. Ela faz parte do Word, mas ela não vem ativada. Eu tenho que ir lá e ativar ela. Como que eu faço isso? Então eu venho aqui no botãozinho no botão Office, clico nele, tá? E aqui embaixo ó, eu tenho a opção de opções do Word. Então vem aqui opções do Word. Depois eu vou na opção personalizar, tá? E vou pegar aqui, ó, nessa guia aqui em cima, colocar todos os comandos. Aí ele vai me mostrar todos os comandos possíveis para mim, ok? E aqui eu vou procurar ferramenta. Aqui, ó, ferramenta de auto resumo, tá? Ela está selecionada aqui, está azulzinha. Eu vim aqui no botãozinho adicionar, ela passou para cá, ó. Então significa que a partir de agora ela está ativada no meu computador. Então no meu Office, né, no meu computador. Dou OK. E a partir de agora vai aparecer para mim esse íconezinho aqui em cima. Se eu colocar o mouse em cima, ele vai aparecer um tipezinho chamado ferramenta de auto resumo. Como que funciona a ferramenta de auto resumo, tá? Então eu já tenho um arquivo aqui, já tenho um texto aberto e eu vou querer que ele faça um auto resumo. O que eu faço? Eu venho e clico nele, tá? E eu quero que ele faça um resumo automático. Cliquei em resumo automático e aqui eu tenho 4 opções, tá? De como eu quero que ele haja dentro desse resumo. Eu quero que ele realce somente os pontos principais. Eu quero criar um novo documento e armazenar o resumo nele. Eu quero inserir a sinopse ou síntese da parte superior do documento. Ou eu quero ocultar tudo exceto o resumo sem ser do documento original, tá? A opção que nós vamos utilizar aqui é realçar os pontos principais. E aqui eu tenho um percentual que ele vai utilizar para fazer esse resumo, tá? Nosso caso aqui, 25%. OK. Escolhi aqui a opção realçar pontos principais e dei OK. O que ele fez? Ele já montou para mim o resumo. Olha só, aquele textão enorme que ele tinha aqui, desculpa, aquele texto enorme que ele tinha aqui, ele já fez um resumo para mim, ó. Então, de tudo que tinha aqui, ele sublinhou para mim lá, né, só separou para mim lá. O desenvolvimento do pedal possibilitou ter uma mesma pessoa que executasse todas as suas funções. A peça mais nova que fez parte do kit básico de bateria, o Hit Rad, que apareceu na década de 40, e aí vai, tá? E aí como que eu vou utilizar esse resumo aqui? Então agora, né, que ele já gerou o resumo para mim, fiquei muito feliz e muito contente com o resumo que ele criou e ele me ajudou pra caramba, né? Então eu venho aqui novamente e vou utilizar essa outra função aqui, ó, realçar e mostrar somente o resumo. Então, o que ele fez? Ele deixou para mim somente o resumo que ele
que ele fez, o resto ele apagou. Ah, professor, não gostei disso aqui, vou desfazer. Então eu venho aqui novamente e desmarco a opção. E ele vai voltar a mostrar para mim o texto completo, tá? Ah, não, me enganei, é isso mesmo. Então eu venho aqui novamente no auto resumo e realçar ou mostrar somente o resumo. E a partir daí ele vai mostrar para mim somente o texto que ele gerou resumido para mim, tá? Aí a partir daí eu salvo, copio ele, aí faço o que eu quiser, né? Copio ele, deixo bonitinho, entrego para o professor todo cheio, falar o resumão que eu fiz daquele texto enorme, né? Bom, e aí pessoal, depois de tudo isso pronto, né? Como a gente conversou, falou na última aula e volto a, a frisar, o super importante está salvando o trabalho, tá? Então olha só, eu tenho aqui o botão já, que é um disquetezinho, salvar. Então estou fazendo meu trabalho, estou no meio do trabalho, comecei o trabalho. Sempre é importante estar lembrando de clicar lá no botãozinho salvar para ele gerar, salvar o teu arquivo, né? E não ter perigo desse arquivo se perder por uma eventual pane ou alguma coisa parecida, tá? Então eu sempre venho aqui, ó, clico no botãozinho salvar. Ah, professor, onde que eu estou salvando esse arquivo, né? Como esse arquivo já estava aberto, ele está no lugar lá dentro dos meus documentos, porque eu já acabei abrindo ele de lá, tá? Mas então vamos fazer o seguinte, eu vou fechar ele aqui, tá? E nós vamos criar um novo arquivo. Então eu vou abrir o Word, meu Word está aqui, vou abrir meu Word, então meu Word está aqui aberto. Notem que ó, nós fomos lá e adicionamos a função de auto-resumo do Word. Eu fechei o Word e abri e essa função continua aqui, porque eu adicionei ela e a partir de agora ela está ativada. Ela só vai ficar desativada se eu voltar lá e retirá-la daquela listinha que nós fizemos, tá? Bom, então depois disso feito, agora eu tenho aqui um arquivo. Na realidade eu só abri o Word, eu tenho uma página em branco e eu quero abrir um documento que já existe, tá? Eu quero abrir um documento que já existe. Bom, eu tenho duas formas. A primeira forma é eu e aonde esse documento está? Onde esse documento está? Então, vamos vir aqui, ó. Normalmente, né? Normalmente, as pessoas normais guardam os documentos dentro da pasta meus documentos. Então, meus documentos. Então, vamos pegar um documento aqui. Vamos pegar um documento da FAP. Então, eu sei que aqui dentro, ó, meus documentos, FAP. Disciplina de Informática Aplicada com a turma de Biologia. Primeiro bimestre. Vamos aqui na aula 3. E é tudo bem. Então aqui eu tenho agora os meus arquivos, tá? Então eu vou pegar aqui um arquivo, clico nele duas vezes. E o meu arquivo está aberto, tá? Bom, eu acabei abrindo um arquivo aqui que estava passando já, tá? Eu tenho aqui ó, uma frase, né, que está escrito errado de propósito, né? Os amigos são legais, tá? Automaticamente o Word já sublinha para mim as frases, né, as palavras que estão erradas, me alertando que tem alguma coisa errada ali. E para eu poder me localizar, o que eu faço? Eu venho em cima aqui ó, e clico com o mouse botão direito. E ele me dá sugestões, tá? Que seria o corretor ortográfico. As sugestões dele é ou você altera para o amigo ou você altera para os amigos, ok? E aí eu vou ver qual que é a frase, qual que é o sentido correto e vou vir aqui ó, em cima dele. A partir daí a frase começa a ficar correta. Os amigos são legais, tá?
que ele apareceu em verde? Porque ele não estava tendo uma concordância entre as duas palavras, tá? No outro caso aqui, nós temos a frase, né, piscina, que está escrito também de propósito errado. Vocês viram que ela já está verde, desculpa, que ela já está vermelha embaixo. Por quê? Porque o Word também detectou que essa frase está errada, né? Essa palavra está errada. E aí, para eu conseguir resolver isso aqui, mouse, botão direito em cima dela, e aí o Word vai me dar algumas sugestões da, dessa possível palavra, tá? Então, piscina, então já tem aqui, ó, piscina, ok? Ah, professor, mas vai ter uma palavra que está escrito certo, mas o Word está dizendo que está errada. Por exemplo, sei lá, moisture, tá? Só que se a palavra está correta, né? A frase está correta, escrita da forma correta, só que o Word está dizendo que ela está errada, porque ela está sublinhando em vermelhinho, né? Bom, você pode deixar dessa forma, que a gente tem certeza que está escrito errado, ou você simplesmente pode vir aqui, clicar em cima dele, né? E vir aqui, ó, e ignorar. A partir daí ele para de te encher os pacová nessa frase aqui, tá? Ó, vem aqui e ignorar, tá? Ele para de reclamar com você, tá? Então, antes disso aqui, nós vimos que como eu posso abrir o arquivo, né? Eu posso ir diretamente lá no local onde o meu arquivo está, clico nele em cima duas vezes e abro. Ah, mas eu já estou com o Word aberto, como que eu faço? Então, eu posso vir aqui, ó, né? Arquivo, abrir, tá? E por padrão, o Word vai te jogar sempre para dentro dos meus documentos, tá? E aí eu posso navegar aqui, tá? Tanto nesse canto esquerdo quanto aqui, ó, a setinha de um nível acima, para eu poder encontrar onde está o meu documento. Por isso que é muito importante ter uma organização dentro do computador de onde a gente está guardando as coisas. E eu tenho também uma outra opção, eu volto aqui, ó, de documentos que eu abri recentemente, tá? Estão aqui, ó. Então, esses aqui foram os documentos que eu abri recentemente. Ele já traz um estoque para mim aqui. Só que isso aqui é o seguinte, pessoal. Por exemplo, tá? Eu abri esse artigo, vamos ver aqui. Vamos supor aqui, eu abri esse arquivo aqui recentemente, por exemplo, semana passada, cabeçalho e rodapé, tá? Então, vamos supor que semana passada eu abri esse arquivo. Ele continua constando para mim aqui porque ele é um histórico, ele mostra para mim os arquivos que foram abertos recentemente, ok? Só que se porventura eu apaguei este arquivo, tá? O Word não sabe se você apagou esse arquivo ou não. Se ele sabe que ele já foi aberto alguma vez, tá? Então ele guarda um histórico. Então muitas vezes ele vai te mostrar aqui, tá? No histórico dele. Só que muitas vezes você já apagou o arquivo, esse arquivo já foi alterado, já foi para lixeira e não vai te salvar muita coisa. Então ele continua mostrando aqui. E se você tentar abrir, deixa eu ver, acho que esse teste aqui eu acho que eu devo ter apagado. Ah lá, tá vendo? Eu tentei abrir o teste, ele estava mostrando para mim ali. Ele estava mostrando para mim aqui porque eu abri esse arquivo recentemente. Porque eu abri o arquivo recentemente, aqui, ó, que é esse aqui. Só que esse arquivo não existe, mas esse arquivo eu apaguei. Então, se eu tentar abrir ele, olha lá, ele já vai dar um erro. Esse arquivo não pode ser encontrado. E ele estava, né, lá no dfap, em algum lugar, aula 3, teste.docx. Por quê? Porque eu apaguei, então não vai te salvar muito simplesmente o fato dele estar ali, né? E às vezes a pessoa fica batendo, putz, mas está aqui, por que não quer abrir, por que não quer abrir? Não quer abrir porque na realidade o arquivo não existe, tá? Pessoal, então depois que eu consegui abrir os meus arquivos, né? Eu tenho a opção aqui de pegar pelo histórico ou procurar aqui por dentro o caminho que ele está ou ir direto no caminho que ele está aí, clicar duas vezes e abrir ele, tá? E eu também tenho, e essa opção é muito boa, né? A gente sempre vai ter que utilizar a opção de imprimir, tá? No, no, no Word 2007, né? Eu tenho a opção de vir aqui, ó, imprimir, tá? E antes de mais nada, visualizar a impressão, tá? Para ver se porventura ela não está
descentralizado, alguma coisa está faltando ali, então eu venho aqui e visualizo, ó, é isso aqui mesmo, é isso que eu vou imprimir, beleza, beleza. Volto aqui, fecho, vai voltar a opção que eu estava anterior, tá? E as distribuições mais novas do Office, né, do Word, eu também tenho a opção de, olha só, eu vim aqui como salvar como, tá? Converter automaticamente o meu arquivo para PDF, tá? Para PDF é aquele arquivo do Adobe que a gente não consegue teoricamente alterar, né? Que seria só um arquivo de visualização. Então eu venho aqui e já salvo meu arquivo PDF, tá? Normalmente as empresas, o pessoal sempre, as empresas pedem que sejam feitos arquivos em PDF, principalmente quando os arquivos são passados para outras pessoas, justamente para que não tenha o poder de alguém entrar lá e alterar ele com facilidade, tá? Infelizmente tem como alterar sim. Hoje em dia tem arquivos que tem programas que convertem de PDF para Word, né? Para arquivos do Word, aí você converte ele para arquivo do Word, altera o que você quer e transforma em PDF de novo. Então, né? Mas por alguma segurança ali, ainda o pessoal prefere muito arquivos em PDF, tá? Então, aí depois que eu acabei de fazer meu documento, eu venho aqui na opção imprimir, tá? E venho aqui na minha opção imprimir. E a hora que ele abre para mim aqui essa opção imprimir, eu tenho aqui algumas opções, tá? Que acabam sendo muito útil, tá? Então aqui, ó, eu tenho aqui, ó, eu posso imprimir, tá? Todas as minhas páginas, tá? No meu caso aqui eu só tenho uma página, tá? Mas vamos supor lá que eu tenho um documento com 100 páginas, ok? Então eu posso imprimir todas, eu posso imprimir somente a página atual, né? Então eu vou lá na página, eu quero imprimir somente a página 85, então eu vou lá na página 85, clico em cima dela e mando imprimir somente a atual, tá? E aí ele vai imprimir somente a página 85. Ou eu posso selecionar as páginas, ó, e aqui embaixo ele tem uma dicasinha, ó, separe com ponto e vírgula os números ou intervalos de páginas contando do início do documento ou da seção. Por exemplo, digite 1, 3, 5 traço 12. Então ele vai imprimir a página 1, a página 3, a página 5 até a página 12, tá? Então eu tenho algumas opções ali de, de, de impressão. Tem uma outra opção, mas é mais interessante no PowerPoint, que é para você imprimir em folheto, que é para você imprimir. Então, por exemplo, eu tenho lá uma, uma apresentação com 4, 5, 10 slides, né? E aí eu tenho que imprimir esses slides, eu vou imprimir um slide em cada folha? Não, aí eu tenho a opção de imprimir em folheto. Aí eu posso imprimir numa mesma folha 2 slides, eu posso imprimir na mesma folha 4 slides e aí por diante, tá? Quando nós vamos trabalhar com o PowerPoint, nós vamos ver isso aí, tá? Aí escolhi o que eu tinha que escolher aqui, pum, dou OK, vai imprimir o documento, né? Vai imprimir o meu resumo lá que o Word fez. Vou entregar ao professor, vou ganhar aquela bela nota, e está tudo muito bem resolvido. Pessoal, é isso aí. Por hoje ficamos por aqui. Não esqueçam de fazer a tarefinha lá. Valeu!